Bom, meus amigos, outro jogo que movimentou essa, essas oitavas de final da Copa do Mundo, no caso, foi entre Marrocos e Espanha. Um jogo sem muitas oportunidades. Até teve assim umas bolas perigosas, mas nada que os goleiros trabalharam, de fato, mas nada que tu pense assim, bah, vai ter uma intensidade de jogo, bah, tal equipe vai demonstrar tal coisa, não. E aí é que tá. Todo mundo botava a Espanha como uma das favoritas da Copa do Mundo. Nós não trabalhamos com esse negócio da especulação em si. A nossa ideia é que o jogo só começa quando o juiz apita e acaba quando ele apita também. Só nós queremos ver o futebol dentro de campo, dentro das quatro linhas. Papel, histórico, não ganha jogo. E vários colocavam a Espanha como uma seleção favorita. Aí pelo título de 2010, que eles ganharam sobre os holandeses. Os jogos que eles tiveram ali, que é o toque de bola, aquele toque-toque, literalmente falando. Mas aí no final esse jogo acabou com a vitória do Marrocos. E aí eu fico me perguntando assim, pô, do que adianta assim esse futebol toque-toque, assim, que eu já vi isso no meu time aqui no Grêmio. E eu vou te dizer, se eu fosse torcedor espanhol, eu estaria irritado com a seleção, porque é um toque de bola ali sem objetividade nenhuma. Isso estava acontecendo contra o Japão, contra todos os times. Até contra a Alemanha ali, quando eles botaram a Alemanha na roda ali. Tá, mas fica tocando a bola, dá, que nem ali no Japão, 1000 passes, pode ter 2000 passes, pode ter 95% da posse de bola. Mas tu não tem objetividade, tu não faz gol, e aí fica só aquela posse de bola. Pra mim, claro, daí cada um gosta do seu estilo de futebol, cada um tem a sua maneira de ver, mas pra mim isso é um jogo horrível, pavoroso. E o que é essa... Ao meu ver, eu falo aqui, mas depois vocês tiram as conclusões de vocês podem discordar de mim tranquilo. Ao meu ver, a ideia do futebol espanhol que foi... Ainda acho que hoje ainda é o mais visto. Mas, pô, tinha o tempo do R10 lá no Barcelona. E passaram outros jogadores ali que tinha aquela ideia, até mesmo depois da saída do Ronaldinho ainda ficou aquela ideia de toque de bola, mas ele tem jogadores de qualidade no teu elenco. E a inspiração aqui, eu não vou dizer que o clube é uma coisa, mas a inspiração desse futebol do toque-toque, essa transição de passe aí do futebol espanhol, ao meu ver, ela adotou na verdade a mecânica de jogo do Barcelona de uns tempos atrás, não a Barcelona atual. Só que tem um detalhe, uma coisa é tu fazer o toque de bola ali na equipe daquele Barcelona. E outra coisa é tu fazer na seleção. E aí entra aquela questão que eu sempre digo, do futebol num clube. Claro que não tem jogadores aí de diversos clubes, né? No futebol no clube e o futebol puro, o futebol na seleção. Ali é só espanhol com espanhol. E aí, há um tempo, desde a Copa de 2010, eles estão jogando nesse toque-toque, mas aí o toque-toque ali, o toque-toque que eu digo é os passes ali infindáveis. Parece que tu joga por uma bola só. E na Copa de 2010 eles ganharam de 1-0 da Holanda ali. O toque-toque sem objetividade, se tu joga por uma bola só fazendo isso aí. Se tu não tem objetividade, tu não vai marcar, não adianta ter a posse de bola, tu vai chamar teu adversário para ti, teu adversário pode ganhar. A sorte da Espanha é que a seleção de Marrocos também não conseguiu, assim como a Espanha, criar grandes oportunidades. Até diria que ao longo do jogo ali, a seleção de Marrocos teve, principalmente na prorrogação, as melhores oportunidades. Mas aí, o que faltou, e o Marrocos não é igual a Espanha, esse passe infindável, não. O que faltou foi a qualidade do finalizador. Mas assim,
Se há uma seleção que eu vou usar uma expressão assim, que é a voz dos excluídos nessa Copa do Mundo, a seleção é a seleção do Marrocos. E aí, bah, quem diria? E aí aquele negócio que nós não trabalhamos com isso, mas muitos diziam, bah, o Marrocos é zebra, a Espanha vai ganhar. Volta novamente aquela nossa tese, de que futebol é só depois que o juiz apita, dentro das 4 linhas ali. O Marrocos o jogo não teve grandes emoções, teve bola na trave da Espanha, teve uns lances do Marrocos ali no tempo regulamentar. O último lance ali do Sarabia, esse rapaz aí, ele foi colocado no jogo só para bater pênalti. Ele chuta no poste ali na trave, e aí fica por isso mesmo. Aí na questão da prorrogação ali, eu pensei, pá, os marroquinos eles têm um condicionamento físico melhor, ao meu ver. Mas eles correram bastante também, se cansaram. E aí que teve 2 chances ali, a Espanha também teve chances. Mas teve bola na trave, teve chances do Marrocos ali, que era de frente pro gol, assim. Mas aí o finalizador não tinha alguma deficiência técnica, podemos dizer assim, ele não conseguiu. E aí o jogo foi para os pênaltis. E aí assim, ó, para os pênaltis tudo pode acontecer. E aí acredita que vocês vão viram nos jogos ali, os espanhóis me erraram 3 pênaltis. 3 pênaltis. E o primeiro que errou foi o Sarabia, que tinha sido posto em campo só para bater pênalti. E aí os marroquinos converteram, no caso, somente um pênalti o goleiro espanhol pegou. E aí o último gol ali, quem fez o último gol de Marrocos ali, converteu o pênalti ali na maior tranquilidade, foi o principal jogador do elenco ali, que é o Hakimi. Hoje ele tá no PSG, né? Mas o que ele jogava no Dortmund também eu acompanhava bastante. Assim, enfim, a seleção do Marrocos, a zebra ali, que eu usei o termo aqui, ó, a voz dos excluídos na Copa, daqueles que eram mal vistos. E ainda são, né? Como surpresa, assim, ó, tá viva na Copa. Vou ver com a seleção africana que tá. E uma coisa assim que tem que faltou, eu comparei a seleção espanhola com a mecânica de jogo com a do Barcelona de muito tempo atrás. E veja bem, a seleção da Espanha, o que ela decidiu fazer nessa competição, nesse ano? Ela renovou completamente os seus jogadores, eles são tudo a mocidade ali, agorizada. Claro, tem 2 ou 3 velhos ali, mas a mais é a gurizada que joga. E aí fizeram aquele toque-toque nos jogos ali, ganharam, encantaram, mas na verdade foi podemos dizer assim que eu não sei, é que cada um gosta de futebol, talvez um engana bobo. E a seleção marroquina tem jogadores que jogam na Europa ali, o próprio Hakimi, mas já é mais veterano e conseguiu surpreender essa mocidade. Que em tese teria mais vigor ali para correr, um sangue mais novo. Mas assim, ó, já que falamos um pouco de campeonato espanhol, assim, não é o campeonato espanhol em si, mas comparando a seleção da Espanha com a mecânica de jogar daquele Barcelona antigo, não o Barcelona atual. Faltou um pouquinho aí, vocês me dão a liberdade para dizer isso, que faltou a maturidade para a Espanha ter aquela maturidade que tem o Atlético de Madrid do Simeone na Champions League, que é assim, ó, quanto mais hostil tiver o ambiente, mais o time joga. Por que eu digo isso? Porque ali a torcida do estádio estava toda a favor praticamente toda a favor de Marrocos. E aí tem esse detalhe, assim, como os times da Ásia foram eliminados,
E lembra que todos os times asiáticos estavam sendo apoiados pela torcida. No caso, havia o apoio para a torcida pelo Marrocos ali, porque é um país, tá, por mais que seja africano, mas tem uma parte da África ali que é árabe. E aí tem esse vínculo. E eu não sei se foi isso que intimidou a seleção da Espanha, assim, mas faltou essa maturidade, assim, né? Faltou um pouco mais, assim. E aí, vamos e convenhamos, não adianta tu ter posse de bola, tu impressionar com passes precisos e coisas, não. O que importa no futebol, na verdade, é o gol. Pode ver que, geralmente, ali, quando é alterado as regras do impedimento, tudo é feito para favorecer o atacante. O que importa no futebol é o gol, seja ele gol feio, gol bonito, tu tem que converter. E principalmente, nessa fase de grupos, tu pode jogar por um gol, desde que tu não leve. Porque esse um gol, garantindo a tua vitória, vai fazer tu avançar de fase. Foi o que faltou para a seleção espanhola. Caíram atirando, assim, mas os parabéns, assim, à seleção de Marrocos, que foi desacreditada por muitos, assim, mas repito mais uma vez, nós não trabalhamos com especulação, mas só com o que acontece dentro de campo. E a seleção do Marrocos, por mais que não tenha qualidade técnica, e no papel, com certeza a Espanha é muito superior, soube se portar, não levou pressão da Espanha, não se assustou com a Espanha, e como a Espanha não teve objetividade, não demonstrou perigo. E no final das contas, seguraram até o fim, foram para os pênaltis. E nos pênaltis, converteram. E também méritos, não dá para negar, o goleiro marroquino, que está de parabéns. Ele deve ser hoje o mais elogiado ali na coletiva do clube, enfim. Fato é, Marrocos passou de fase. E se Espanha tivesse passado, eles iam pegar quem passou na outra fase ali, que era Portugal, né? Seria, para nós brasileiros, seria uma coisa legal. Pelo menos para mim seria que ia ter aquela ideia assim, pô, nós somos colônia portuguesa. Mas teve aquele detalhe que foi a União Ibérica ali, da dinastia de Aves, que não tinha descendente da dinastia na coroa portuguesa. E o nosso rei, na verdade, daí, como não tinha da dinastia, o que tinha era o rei da Espanha. E um dia a Espanha foi, digamos assim, nós fomos administrados pela Espanha. E seria uma bacana ver um Portugal e Espanha, mas infelizmente os espanhóis não conseguiram dar conta do recado. E a seleção marroquina está de parabéns pelo avanço na etapa da competição.